Ora bem, podíamos dizer qualquer coisa sobre os tipos de olivicultura de olivais que existem hoje. Desde já lembrando a diferença fundamental entre a olivicultura de sequeiro e a de regadio, em que no regadio há sempre, a produtividade é sempre muito mais alta e portanto tem muito mais viabilidade, qualquer que seja o sistema de condução das oliveiras. No sequeiro, de facto, é onde se põem mais problemas. Independentemente dessa distinção, podíamos dizer que na olivicultura podemos considerar 4 tipos de olival. Podemos talvez começar por aqueles que são mais vulgares ou eram mais vulgares na região, que é o olival tradicional. O olival tradicional, em geral, era de sequeiro, eram árvores que hoje em dia têm normalmente entre 50 anos e 150 anos de idade, plantadas com compassos à volta de 10 metros, dando origem a densidades de cerca de 100 árvores por hectare, ou 100 e poucas, com mínimos, hoje em dia até que se exigem para ter algum apoio da parte da Comunidade Europeia, mínimos de 60 árvores por hectare. Esse olival hoje em dia a sua rentabilidade está cada vez mais posta em causa, embora em muitos desses olivais se consiga fazer a mecanização das operações de colheita, que é um dos fatores de sustentabilidade financeira mais importantes. Desde há poucas décadas para cá começou a difundir-se um outro tipo de olival, sobretudo de regadio, embora alguns existam de sequeiro, e aqui nesta exploração temos um pequeno olival de sequeiro nessa modalidade, que é uma olivicultura que passou a designar-se moderna ou intensiva, com passos, isto é, distâncias entre as árvores, normalmente entre os 5 e os 8 metros, e densidades perto dos 200 árvores por hectare a 300 e tal árvores por hectare. Com uma intensificação da produção maior, tirando partido do facto de se plantarem variedades adaptadas aos modernos processos de cultura e adaptadas às exigências do público consumidor, portanto dando um tipo de azeite mais de acordo com as necessidades modernas, e com uma diminuição dos custos de produção, permitindo, digamos, uma viabilidade económica e financeira às explorações. Foram-se difundindo gradualmente no nosso país. Claro, o país onde se difundiu mais esse tipo de olivicultura foi a Espanha, daí o aumento enorme da produção de azeite espanhola, foi de facto muito grande nas últimas décadas, ao contrário da portuguesa, onde até há poucos anos a produção diminuiu. Modernamente, a partir dos anos 90 e bastantes, houve em Espanha um interesse cada vez maior para experimentar um tipo de olivicultura a que deram o nome de superintensiva. Modernamente, tendem a chamar-lhe olivicultura em seco. A plantação das árvores é feita, ou era feita, começou a ser feita com linhas espaçadas entre si, de uma distância muito menor. O mais usual era 3,5 metros, e dentro de cada linha o compasso, isto é, a distância entre as árvores, andava por 1,30 m a 1,5 m. As densidades aí atingidas já não eram as 100 árvores por hectare, não eram as 200 a 300, andavam entre as 1.500 e as 2.000. É um tipo de olivicultura que consegue produções mais elevadas, um pouco mais elevadas que as do intensivo clássico, mas sobretudo a grande vantagem económica que traz estes olivais é o custo da colheita. É feita com máquinas próprias que conseguem um rendimento elevadíssimo à hora e, portanto, custos de colheita que vêm parar a números francamente baixos, muito baixos, e que, portanto, conseguem embaratecer muito o custo de produção de um azeite. Modernamente, a principal empresa, que é uma empresa espanhola que trabalha neste tipo de olivais, não só que tem feito os estudos,
que faz a implantação, faz o acompanhamento técnico e até faz a colheita para os olivicultores interessados. Tem desenvolvido linhas de experimentação que têm conduzido a densidades um pouco mais baixas, conseguindo reduzir os enormes investimentos que se fazem por hectare e plantando com compassos que andam pelos 2 metros dentro da linha e à volta dos 5 metros de distância entre linhas no regadio e com tendência para os 6 metros no sequeiro. Inclusivamente adaptam-se também a sequeiro, conseguem em alguns casos. Em Espanha têm feito alguns desses olivais em sequeiro. As técnicas de produção destes olivais são normalmente muito intensivas em todos os aspectos, embora às vezes algumas técnicas se caiam nos exageros, sobretudo quando se começa a falar da aplicação de fertilizantes e de chamados agroquímicos, pesticidas. Há, às vezes, com muita frequência, infelizmente, um certo descontrole na aplicação destes fatores de produção e causando problemas, normalmente com contaminação dos solos e, sobretudo, das águas. E não é necessário fazê-lo. Eu conheço em Espanha, nomeadamente, um viveirista, perto de Zafra, que fornece muitas plantas para plantar em Portugal, tem variedades portuguesas também, e que também tem uma exploração olivícola, que é pura e simplesmente biológica. É super intensivo biológico. E já tem isso há mais de uma dezena de anos. E eu visitei essa exploração, não tem uma produção muito elevada, mas é suficientemente intensa e com as asas armadas de tal maneira que consegue fazer perfeitamente. A plantação já ele fazia com compassos de 2 metros e de 5 metros de linha a linha. Portanto, o homem até estava avançado relativamente ao que a grande empresa espanhola está hoje a tentar difundir. E, portanto, esta olivicultura tem-se difundido muito no Alentejo, esta super intensiva ou em sebe, tem originado um aumento de produção de azeite português, de facto, impressionante. Neste momento, Portugal já chegou praticamente à autossuficiência no abastecimento de azeite, embora já tenha superávit em termos de balança de pagamentos. O que é que sucede? Nós importamos ainda um bocadinho mais do que exportamos em quantidade, mas em valor não. Em valor já é mais o que vendemos do que aquilo que importamos. E porquê? Porque estamos a vender produto de melhor qualidade do que aquilo que importamos. Isto é uma nota muito positiva, muito animadora até para o período em que vivemos. Ora, falei dos três sistemas de olivicultura, que são os 3 principais. Falta falar de um, que é aquele no meio do qual nos encontramos, que eu tomo a liberdade de classificar, já não é claro que não é de super intensivo, não é intensivo, nem sequer é tradicional. Eu chamaria isto antigo, ou muito antigo. Estas árvores são árvores todas elas com várias centenas de anos, algumas terão milhares de anos, e são praticamente quase todas enxertadas sobre o zambujeiro, andam a ser tratadas pelo agricultor que trata delas, que sou eu, de maneira a conseguir viabilizar minimamente, a tentar manter as copas baixas para que algumas máquinas consigam conter. Em todo caso, embora isto possa ser apresentado como exemplo de sustentabilidade biológica, e de facto consegue-se manter as árvores em excelente estado vegetativo, a sustentabilidade financeira e económica é que talvez já não seja tão fácil. Estes olivais acho que são olivais que devem ser mantidos, têm um valor biológico e têm um valor histórico importante, que é uma coisa que em Portugal ainda estamos um pouco guardados nisso, não estão outros países já estão muito interessados na manutenção dessas coisas, e por isso mesmo existe neste momento, centrado numa universidade italiana, um projeto de estudos que visa classificar e inventariar os olivais antigos de toda a bacia do Mediterrâneo com vista à sua posterior manutenção e proteção.
Daí eu pensar que a sustentabilidade destes olivais deverá, sobretudo, passar por apoios de natureza comunitária, já que, do ponto de vista nacional, há muita dificuldade, sobretudo atualmente, em arranjar programas nesse sentido, mas existem intenções a nível comunitário, até para alargar fora da comunidade europeia, programas de proteção que permitam sustentar estes monumentos, porque são monumentos vivos, não são monumentos em pedra, são monumentos em vivos, alguns deles de interesse de alto valor, de interesse natural, e precisamente nessa classificação que o tal grupo de trabalho europeu e norte-africano e até, enfim, até dos países do Médio Oriente está a trabalhar é precisamente na classificação deste tipo de olivais como, digamos, árvores ou biocenoses de elevado valor natural. Outras vias, digamos, de apoio que poderá, enfim, de sistemas que possam ajudar à manutenção deste tipo de olivais muito antigos, será, por um lado, a tentativa que já hoje existe, em alguns casos em Espanha, de produção de azeites com uma rotulação especial, chamam em Espanha azeites centenários, e aqui até podemos falar de milenários, porque ainda mais antigos são. Isso poderia ser uma via, e em Espanha estão a ser muito valorizados esses azeites, até porque são feitos de variedades muitas vezes desconhecidas de quase toda a gente, muito antigas, e não aquelas 2 ou 3 variedades modernas que está toda a gente a usar, não é? E depois estão a tornar tudo igual. Isso por um lado. Por outro lado, o apoio de entidades locais, que pode haver algum, embora na nossa região estes olivais tenham em tão grande quantidade que seria difícil arranjar esses apoios. Mas, há algum caso, ou uma ou outra árvore assim, de mais monumental, há países, e estou-me a lembrar da Itália, onde há certas árvores que são mantidas até em parques e jardins e outros locais que são apadrinhadas por pessoas que contribuem para o apadrinhamento, que serve precisamente para a manutenção, para os tratamentos mínimos, etc. Claro, fora isso, existe a legislação que existe em muitos países de proibição de abate, proibição de intervenção de certas atividades que possam prejudicar as árvores de interesse monumental, porque é nessa perspectiva que estamos a falar, mas é claro que as proibições e as regulamentações e as vias legais podem ser muito importantes, mas não resolvem o problema. Não é? Estou-me a lembrar de um país como a Inglaterra, que até uma Câmara Municipal pode decretar que determinada árvore faz parte do património municipal e não pode ser tocada. Isso é interessante, mas para mim muito mais interessante é a educação. A consciencialização da sociedade do interesse que tem estes monumentos vivos, monumentos quer individuais, quer em conjunto, não é? Portanto, podemos estar a falar ou de uma oliveira que em si, só por si é monumental, ou de um olival que ele no conjunto é monumental. A educação da própria sociedade é muito importante, a consciencialização, digamos, do valor que tem. E a consciencialização da sociedade começa pela educação nas escolas. Isto é nas escolas que deve começar precisamente a consciencialização social.